Da tribuna da Câmara, o deputado Marcos Polon apontou o absurdo no discurso dos parlamentares de extrema esquerda que afirmam ser contra a ditadura. Polon disse: "Eu ouvi hoje estarrecido neste plenário deputado bradando na tribuna: ditadura nunca mais, ditadura nunca mais. O que me choca é o duplo pensar, o duplo padrão em que se defende exclusivamente não a fala, mas quem fala." O deputado explicou: "Nós estamos vivendo, absurdados, o maior escândalo de desrespeito a direitos humanos e a direitos e garantias fundamentais desde a fundação da República desse país, e ninguém fala, ninguém se opõe." Polon lembrou que, com o pretexto dos atos do dia 8 de janeiro, direitos vêm sendo violados e atos completamente arbitrários estão sendo praticados sem que haja protestos dos autoproclamados defensores da democracia. Ele disse: "Vejam, muitas pessoas que dizem ser garantistas e que defendem tais direitos e garantias fundamentais são silentes ou até coniventes com essas práticas absurdas." O deputado apresentou uma extensa lista de direitos humanos que estão sendo violados diariamente com ampla publicidade por magistrados que deveriam guardar a Constituição, apontando que a situação configura claro estado de exceção. O deputado alertou: "Isso é típico de uma ditadura. Não vivemos nenhum governo, nem um desgoverno, vivemos um regime ditatorial." A Constituição Federal, além de garantir a liberdade de expressão e de manifestação e de proteger a liberdade de imprensa e os direitos dos jornalistas, também preconiza em seu artigo 5º, inciso 54, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. No entanto, o ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, mandou confiscar em decisão monocrática em inquérito administrativo a renda de canais e sites conservadores, como de Bárbara do canal Te Atualizei e da Folha Política. A decisão do ministro, que recebeu o respaldo e o apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, confisca toda a renda dos canais sem qualquer distinção segundo o tipo de conteúdo, o tema, a época de publicação ou qualquer outro critério. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho está sendo retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal funcionando, doe através do QR Code que aparece na tela ou utilizando o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Com a palavra, Marcos Polon. Obrigado, senhor presidente André Fernandes. É sempre uma satisfação muito grande ombrear ao lado de Vossa Excelência nessa trincheira que visa defender a liberdade do nosso país. Eu ouvi hoje, presidente, estarrecido neste plenário, deputados bradando na tribuna: ditadura nunca mais, ditadura nunca mais. E o que me choca é o duplo pensar, o duplo padrão, onde se defende exclusivamente não a fala, mas quem fala. Nós estamos vivendo, absurdados, o maior escândalo de desrespeito a direitos humanos e direitos e garantias fundamentais desde a fundação da República desse país. E ninguém fala nada, ninguém se opõe. Não estou sequer entrando no mérito dos atos do dia 8 de janeiro, cuja CPMI da autoria de Vossa Excelência é fundamental para verificar a veracidade dos fatos. Nem entro nesse mérito, mas dos acontecimentos que decorreram após os eventos. Veja,
Muitas pessoas que dizem ser garantistas, que defendem tais direitos e garantias fundamentais, silentes ou até coniventes com essas práticas absurdas. O senhor sabe, presidente, que em momento algum dos quais ocupei essa tribuna, tive que me valer de anotações, mas hoje em especial farei isso, porque são inúmeros os princípios e preceitos vilipendiados nos atos decorrentes após o 8 de janeiro com as prisões. Veja, feriu-se a dignidade da pessoa humana, do artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. O artigo 55, o inciso 55 do artigo 5º da Constituição Federal, princípio do contraditório e ampla defesa, o direito à saúde, assistência médica, farmacêutica odontológica, artigo 196 da Constituição Federal, artigo 41, inciso 7º da Lei de Execuções Penais, o tratamento desumano e degradante, ferindo o Pacto de São José da Costa Rica, decreto 678, artigo 5º, item 2 e artigo 5º, 3 da Constituição Federal, direito de informação sobre sua prisão ao juiz familiar e defensor, Pacto de São José da Costa Rica, direito às garantias judiciais mínimas, Pacto de São José da Costa Rica, comunicação prévia pormenorizada ao acusado da acusação formulada e direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e comunicar-se livremente em particular com seu defensor. Direito à integridade física e moral, artigo 5º, direito à assistência da família, direito à dignidade menstrual, conforme aconteceu com as mulheres na colmeia, direito ao banho de sol pelos presos que não possuem visitantes e duração mínima de 2 horas, direito à associação para fins lícitos, direito à liberdade de expressão daqueles que estavam lá de forma pacífica, direito à alimentação suficiente, direito ao vestuário, direito ao relaxamento de prisão ilegal, no caso de manifestantes pacíficos, direito ao princípio do juiz natural, e esse é gravíssimo, esse é de um estado de exceção, princípio da humanidade da pena, princípio da proporcionalidade, princípio da presunção de inocência, ausência de condições de perigo libertatis e outras dezenas, dentre os quais eu enumero de memória, a ausência de individualização da conduta, prisão ao atacado, isso é típico de um regime de exceção. E para concluir, senhor presidente, você parar um ônibus e de forma ardilosa mentir para as pessoas dizendo que vai deslocá-las a um local seguro, no que o direito civil é conhecido como tucuoque, ou venire contra factum próprio, um ardil, um meio artificioso, uma verdadeira mentira, levando essas pessoas para a prisão sem sequer individualizar a conduta, de uma posterior audiência de custódia, sem possibilidade do juiz fazer uma decisão que já vinha pronta e catalogada. Isso tudo no inquérito. Conclui, deputado. Tudo no inquérito. Ouço de deputados, eles estão sendo punidos, longe estão sendo punidos antes de serem julgados. E isso é tipo de uma ditadura. Não vivemos em um governo nem um desgoverno, vivemos em um regime ditatorial. Obrigado, presidente. Senhor presidente André Fernandes, é uma honra estar sendo chamado por Vossa Excelência e eu venho aqui fazer um resumo da semana. Na verdade, nós tivemos a chegada do ministro Flávio Dino, o ministro que deveria responder as perguntas, mas não o fez, o ministro que deveria manter o respeito, mas muitas vezes tratou os parlamentares com deboche, com ironia, mas não tem problema, será convidado, convocado a vir mais vezes para esta casa. Nós agora também temos que avançar na pauta de sua autoria, a CPMI do 8 de janeiro. Tínhamos já o compromisso do senador, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de que seria lido após a viagem da China. Pois bem, não teve a viagem da China pelo presidente, então não há mais motivo para que este Congresso não instale de forma imediata
a CPMI do 8 de janeiro. Temos também a CPI, que vai tratar das invasões de propriedades privadas, que vai tratar sobre investigar o movimento sem terra. É muito importante, pois eles bradaram que tiveram o Carnaval Vermelho e agora querem ter o Abril Vermelho. Não podemos desrespeitar o agro. E hoje, com muita alegria, tivemos a volta do nosso capitão, do nosso líder, do nosso presidente Bolsonaro. Tentaram mentir, dizendo que não teve muitas pessoas, muito patriotas no aeroporto, mas vocês viram o que eles fizeram? A quantidade de bloqueio nas vias, foram milhares de carros que não conseguiram chegar no aeroporto. Depois tivemos milhares de patriotas à frente da sede do PL e milhões de brasileiros acompanhando pelas redes sociais. Mas por quê? Porque a volta de valores, Deus, pátria, família, liberdade. Capitão Bolsonaro, seja bem-vindo. O senhor pode ter certeza que esta Câmara dos Deputados fará sim uma oposição implacável, pois temos a certeza que este projeto de vingança e projeto de poder do ex-presidiário não podem perdurar. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.